Bom dia, meus amores. Bom dia. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu. A data foi ontem, mas ontem eu não estava bem, então eu deixei para fazer hoje, para falar sobre um acontecimento maravilhoso. Eu deixei para fazer o vídeo falando a respeito hoje. Ontem, dia 2 de setembro, foi meu aniversário. 2 aninhos. 2. Só que foi um aniversário diferente. É uma data em que eu nasci de novo. Para viver uma vida nova com Cristo. Foi a coisa mais incrível do mundo que aconteceu. Eu amo falar sobre isso. Quem me segue nas redes sociais já deve ter percebido que eu não perco oportunidade para falar. O meu prazer é falar sobre a experiência que eu vivi com Deus aqui dentro da minha casa no dia 2 de setembro de 2022. E quando aconteceu, no mesmo dia, quando aconteceu, veio para mim o versículo que eu quero compartilhar com vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz algo, o que aconteceu comigo, o que eu tenho vivido hoje. Diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Foi lindo. Incrível. A velha vida morreu e uma nova vida teve início, e essa nova vida com Cristo. Hoje eu vivo para falar de Cristo, falar de Deus, o Espírito Santo, para falar com você que não acredita. Eu também não acreditava em muitas coisas, mas eu fui uma privilegiada que Deus escolheu, separou, e Ele, sabendo, essa filha sabe tudo, né, sobre mim. Ele sabe tudo sobre você. O nosso Pai, Ele sabe, Ele conhece o nosso interior, só Ele conhece, então Ele sabe tudo sobre a gente. Desde o ventre, desde que Ele formou a gente, Ele formando a gente, Ele já sabia o que seria de nós. Ele nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Desde antes da gente estar ali no ventre da mãezinha da gente, Deus já nos conhecia. Então, assim, Ele me conhecendo, Ele sabendo que eu, Charlene, eu sou como o Tomé, tem que ver para crer. Ele pensou, a Charlene é uma filha que, se eu não fizer algo diretamente com ela, ela não vai acreditar, ela sempre vai ter dúvidas. Então, o que ele fez? Ele fez com que eu o sentisse de uma maneira extraordinária, que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Enquanto eu viver, eu vou lembrar daquele dia, daquele momento em que eu vivi uma experiência com Ele, e eu vou falar sobre isso enquanto eu viver. E eu vou falar de Deus, eu vou falar de Jesus, eu vou falar do Espírito Santo, e para que você também passe a crer, a enxergar de maneira sobrenatural. Que Deus nos dê todos os dias a visão espiritual. É algo incrível. Eu peço que o que Ele fez comigo, Ele faça com todas as pessoas. Esse é o meu desejo. Eu queria que todas as pessoas que, assim como eu, não acreditavam, que o Senhor faça com elas o que Ele fez comigo. Faça com que elas sintam muito forte a presença dEle, e de maneira que ela nunca mais se esqueça. No dia 2 de setembro de 2022, na parte da manhã,
Depois de eu ter passado por um processo com Deus durante 2 meses, onde eu sentia que Deus queria algo de mim, mas eu me sentia perdida, eu não sabia o que Ele queria de mim. E eu tinha necessidade em saber o que Ele queria. E eu ficava chorando, muito triste na minha casa, chorando e orando e louvando muito. Eu orava muito. Todos os lugares que eu estivesse, eu falava com Deus. Orava muito mais no meu banheiro. Era um lugar onde, gente, banheiro. A gente não precisa ter vergonha de Deus. Qualquer lugar que você tiver, você pode estar falando com Ele. E eu falava com Ele muito no meu banheiro. E louvores todo dia, adorando e muito conectada com Ele e sentindo algo diferente. Eu já vinha sentindo algo diferente. O Espírito Santo já estava me preparando para viver essa experiência com Deus. E eu me lembro de um dia no meu banheiro, eu confessei os meus pecados para Deus e naquele dia eu rasguei o coração e verdadeiramente eu pedi perdão, eu quis que Ele me perdoasse e eu já pensei assim, eu já queria o perdão dele e já pensava em não pecar mais, não cometer mais aqueles mesmos erros. E eu senti, gente, foi a coisa mais gostosa. Ali no meu banheiro, confessei para Deus os meus pecados, que o Espírito Santo me fez fazer isso. E foi assim uma coisa verdadeira, do fundo do meu coração. E Deus me perdoou. Eu senti o perdão de Deus naquele momento. E aí, passado mais alguns dias, eu não me recordo quantos dias, depois de ter conversado com uma amiga minha, uma vez, Deus usou ela para falar comigo, foi até por telefone. E ali eu já teve algo sobrenatural que aconteceu, que agora eu não vou contar. Eu já contei em vídeos que tá no YouTube, eu contei. Mas agora para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou contar essa experiência. Mas ali já começou eu viver algo, eu ver algo assim sobrenatural. Aconteceu. Enquanto ela falava comigo, que Deus a usou para falar comigo. Só que Deus não usou ela para me dar a resposta. Eu orava pedindo para Deus usar alguém para me dar a resposta ou Ele falar comigo, Ele mesmo falar comigo. Só que eu não achava que eu era digna. Eu achava que eu nem tinha fé. Eu falava, meu Deus, eu não tenho fé, o Senhor não vê a minha fé, será que eu não tenho fé? Porque o Senhor não fala comigo, o Senhor não me fala o que o Senhor quer, eu tô aqui nessa angústia danada, sem saber. Eu sei que o Senhor quer algo de mim, mas eu não sei o que, e o Senhor não fala comigo, o Senhor não manda ninguém para falar comigo, para me dar essa resposta que eu tenho esperado. E ficava naquela coisa, e achava que eu não era digna de Deus me usar e falar comigo, como Ele fez. Passou mais uns dias, conversando com essa mesma pessoa, Luzia, mulher maravilhosa, usada por Deus, mulher iluminada. Conversando com ela na minha sala, sentadinha no meu sofá, no celular, conversando, a gente falando de Deus. Eu pedindo ela para fazer uma campanha de oração comigo pela vida de um parente meu. Ela falando que estava fazendo uma campanha de oração pela vida de um rapaz novinho que havia tentado suicídio. A mãe dele estava arrasada. E ela falou que depois faria essa campanha, depois que ela terminasse a do rapaz, ela faria essa campanha comigo. E a gente falando sobre isso, falando de coisas que Deus fez na vida dela, com familiares dela. Eu falando também sobre coisas que eu sabia que Deus tinha feito por mim. Por mais que eu não merecesse, Deus Ele tem cuidado de mim desde o ventre da minha mãe. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Quero deixar claro isso para você, Ele te ama. Da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama, Ele ama todos os filhos de maneira igual. Não é diferente não, tá? É igual. O mesmo que Ele quer pra mim, Ele quer pra você também. E aí, conversando com ela, eu falei assim, Luzia, você acredita que Deus ainda não me deu a resposta? Eu tenho buscado e Ele não mandou ninguém pra me dar a resposta, Ele não falou comigo. E quando eu terminei de falar, uma força sobrenatural fez com que eu ficasse de joelho no chão da minha sala. Eu estava sentada no sofá e foi como se uma força me puxasse
do sofá e me jogasse ali de joelho no chão. Naquele momento ali, Deus falaria comigo. O Espírito Santo de Deus falaria comigo. E ele me quis de joelho. Dali eu comecei pela sala de joelho, para lá e para cá de joelho. E eu perguntava para minha amiga, eu já comecei a sentir algo inexplicável. Para você saber, esse sentimento é só se você sentir. Não adianta eu falar, eu não sei nem explicar, mas é uma coisa extraordinária, um sobrenatural, uma coisa incrível de Deus que eu senti naquele dia. Ali eu tive a certeza absoluta da existência de Deus. Ele me encheu de paz, ele me encheu de amor, ele me encheu de segurança. Eu não tinha medo, eu não sentia medo. Era muito, era demais. Era o poder dele ali. Foi incrível, incrível, mudou a minha vida. Ele fez aquilo para mudar a minha vida. Ele falou, eu vou ter que fazer ela sentir, porque senão ela não vai acreditar. Eu vou ter que falar, eu mesmo usar ela e falar, porque se eu mandar alguém para falar, ela não vai acreditar, ela vai ter dúvida. Deus me conhece, assim como ele te conhece. Então, ele sabia que eu sou Charlene Tomé, é a Charlene Tomé, então ela tem que ver para crer, então eu vou fazer ela sentir. Eu não vi, mas eu senti. Eu senti algo incrível, lindo, maravilhoso, gostoso, que eu não queria parar de sentir nunca. E eu perguntava para minha amiga Luzia, o que é isso que está acontecendo comigo? Que coisa gostosa é essa que está acontecendo comigo? E o meu bebê, o Luca, ele tinha 1 aninho na época. Ele estava comigo, ele estava na sala brincando. E teve um momento que ele ficou assustado. Aí eu segurei no bracinho dele e falei assim, chorando, meu filho, não precisa você ter medo, Papai do Céu tá aqui com a gente. E a Luzia falou para mim assim, Charlene, que lindo isso. E a Luzia quietinha, só escutando tudo. E num determinado momento ela começou a chorar. E ela falou, Charlene, você está sendo batizada pelo Espírito Santo. Aí eu, ai Luzia, que coisa mais gostosa, eu não quero parar de sentir, eu não quero. E eu queria abraçar todo mundo, beijar todo mundo, entregar uma palavra, alguma coisa bonita, fazer com que a pessoa se sentisse bem ali junto comigo. Eu queria ter mais pessoas ali comigo para eu tentar, de alguma forma, passar um pouco daquilo que eu estava sentindo para pessoas. Dar um abraço, um beijo carinhoso, falar, entregar uma palavra que ela precisasse ouvir. Eu queria, como é que eu falo? Compartilhar aquele sentimento com mais alguém. Mas estava eu, o meu bebê e a Luzia no telefone. E aí Deus, ele usava a minha boca para falar comigo. Quando o Espírito Santo usava a minha boca para falar, era uma voz de autoridade. A minha voz mudava. Eu não sei fazer aquela voz, eu não sei. Sinceramente, eu posso falar assim, eu vou fazer aquela voz que eu fiz aquele dia, mas eu não consigo. Eu nem sei mais como era, mas eu sei que era uma voz de autoridade. A minha voz virava, quando era o Espírito Santo falando, era uma voz de autoridade. Quando era eu falando, era a minha vozinha normal. Aí quando ele usava de novo a minha boca para falar, era de novo uma voz de autoridade, mudava. E aí ele falou muita coisa que eu não sabia, que depois eu fui ver. Tinham passagens bíblicas que ele falou comigo naquele dia, que eu fui depois confirmar. E de tudo que ele me falou, o que ficou marcado para mim, que era o que eu estava esperando há 2 meses, é o seguinte, é o que ele queria que eu soubesse. Que ele iria me usar onde ele quisesse e do jeito que ele quisesse, que era para eu confiar nele. E pronto, de lá para cá, eu tô aqui para ser usada por ele, fazer a vontade dele, eu sou guiada por ele, eu não tomo mais decisões por conta própria, sem antes pedir orientação dele. Por várias vezes ele me orientou em sonhos, em visões. Não é incrível? É incrível. É incrível isso. E eu tenho, assim, pelejado todos os dias, não tentando mais pecar. A gente peca. Mas eu, vou falar eu, Charlene, tenho tentado não pecar.
Uma vez e outra eu acabo cometendo algo, fazendo algo que eu sei que não agrada ao Senhor. Mas Ele tem visto a minha peleja, a minha luta em não pecar. Porque o diabo ele não tem vez mais aqui. Aqui não cabe mais o mal. Eu gosto muito de falar sobre isso. O Espírito Santo preencheu o meu ser de uma maneira tão incrível que aqui não cabe a maldade, não cabe o mal. Aqui é só coisas boas, é só Deus. O Espírito Santo de Deus me ensinando o que é bom, a praticar o que é bom para agradar o meu Deus, porque é isso que eu quero, sempre agradar o meu Deus. Eu não quero mais cometer aqueles pecados que Ele perdoou naquele dia lá no meu banheiro, que eu senti o perdão. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu tive certeza do meu perdão. Eu tive certeza da minha vida eterna. Hoje eu tenho certeza que eu tenho. Se eu morrer aqui hoje, eu já ganhei a minha vida eterna. É um presente que Jesus Cristo me ofereceu. Ele oferece para você. Eu aceitei e eu espero que você também aceite este presente maravilhoso que Jesus está te oferecendo. Aceita esse presente. Ele morreu lá na cruz para nos salvar. Ele fez a vontade do nosso Pai para que a gente ganhasse a vida eterna. Que depois dessa vida a gente possa ter uma vida maravilhosa. Que Ele mesmo falou que iria preparar lugar para nós, ao lado de Deus, ao lado do nosso Pai. Ele iria e preparar lugar para nós. Ele fez essa promessa. Jesus Cristo fez essa promessa para a gente. E a gente deve acreditar nisso. Existe uma vida após essa vida. Jesus morreu para a gente ter essa vida, que é lá ao lado de Deus. Creio nisso, nós vamos viver adorando Deus e só sentindo coisas boas. A gente não vai mais sentir tristeza, a gente não vai mais chorar, a gente não vai perder pessoas queridas que a gente ama, a gente não vai ver morrer. A gente não vai mais sofrer pela morte de uma pessoa querida, que é algo que acaba, que destrói a gente. É quando a gente perde alguém que a gente ama, alguém próximo, é um amigo, é um familiar, é algo terrível. Mas a gente vai estar livre disso, nós não vamos mais passar por essas dores. Vai ser só coisa boa ao lado de Deus. No lugar que Jesus tem preparado para mim e para você. Aceita o presente. Queira mudar de vida. Deixa Deus usar você. Eu orava muito, mesmo perdida, eu orava pedindo para Deus me usar. Porque eu tinha uma vontade muito grande de ajudar outras pessoas em nome de Deus. Mas eu estava perdida, eu vivia perdida, mas eu caía e Deus me levantava, Deus estava comigo, me protegendo. Eu fiz coisas que hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo o tanto que Deus me livrou. Por eu ter feito coisas que eu corri risco de vida, eu poderia ter morrido e de uma maneira terrível. Quando eu paro para pensar as coisas erradas que eu já fiz, as coisas loucas que eu já fiz, e eu não estava nem aí, eu nem percebia, eu nem via, eu estava cega. Pois Deus abriu os meus olhos. Hoje, graças a Ele, eu tenho vivido de maneira muito melhor, aprendendo cada dia mais com Ele. Ele tem me moldado, o Espírito Santo tem me moldado, tem tirado o que não presta, o que não... coisas que eu não preciso, Ele tem tirado e tem colocado tudo de bom. Coisas boas Ele tem colocado para mim e coisas desnecessárias Ele tem tirado. E eu agradeço, eu sou eternamente grata a Deus por isso. Por Ele ter me livrado tantas vezes da maldade das pessoas, da morte. Ele me livrou da morte, por Ele ter me livrado da garra do diabo. Eu pequei. Mas Ele me livrou, eu não morri. Eu tive um momento de depressão pós-parto. Depois que eu tive o Luca, eu passei por um momento depressivo de bastante tempo. Foram quase 2 anos eu em tratamento. Mas isso aconteceu porque eu precisava mudar.
Deus usou aquilo ali para poder ele, através daquele mal, ele fazer com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Depois que eu passei por aquele processo da depressão, Deus ele esteve ali comigo, eu falo muito isso, ele passou comigo sendo o meu professor, me preparando para eu me tornar uma pessoa melhor depois que eu passasse por aquele processo, que hoje eu fui curada, para a honra e glória de Deus. Estou curada da depressão. Se às vezes eu me sinto mal, alguma pessoa, uma e outra, fala: você tá com depressão, você tem depressão. Depressão não, não, nunca mais. Deus curou a depressão que eu tive. Deus curou a depressão que eu tive. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu tenho um desânimo, uma coisa ou outra, é um problema de saúde ou outro, que eu até tive uns tempo atrás, aí eu tive cuidando da minha saúde, eu não estava bem, estava com muita coisa ruim no meu organismo, muito mal, que através de exames que eu fiz, que eu fui descobrir e fui tratar para poder eu me sentir melhor, graças a Deus por isso. Profissionais usados por Deus cuidaram de mim e hoje eu estou muito melhor, graças a Deus. Mas depressão não, eu sei o que é ter depressão, porque eu tive e eu quase morri. E o diabo, ele tentou me atacar de todas as formas. Ele tentou fazer mal a mim, ele tentou me usar para fazer mal ao meu filho, meu bebê, mas Deus o tempo todo, o Espírito Santo, Jesus Cristo, os anjos, estavam todos ali ao meu redor, me guardando, me livrando do mal, me livrando das garras do diabo. Da mesma forma que ele cuidou de mim, ele está cuidando de você. Creia nisso. Deixa acontecer. Não perca a fé, não perca a esperança. Pede para Deus te fortalecer e passar com você por esse momento que você tem passado, momento de dificuldade na sua vida, eu não sei qual é. Da mesma forma que eu sofri, eu venci, você também vai vencer com a ajuda de Deus. Chama Ele para a sua vida, chama Ele. Eis-me aqui, Senhor, me usa, eu quero te servir. Fala isso para Ele e Ele vai transformar a sua vida da mesma forma que Ele transformou a minha vida. Essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje, o meu aniversário de 2 aninhos de vida. Eu não podia deixar de falar. E todo dia 2 de setembro, hoje é dia 3, eu não fiz ontem, porque ontem eu não estava bem. A parte da manhã eu estava em viagem e a parte da tarde eu estava com muita dor de cabeça, muito cansada. Aí eu não fiz, deixei para fazer hoje, mas o meu aniversário mesmo, em que eu nasci para Deus, para viver para Deus, foi no dia 2 de setembro. Todo dia 2 de setembro, enquanto Deus permitir, eu vou entregar uma palavra e eu vou falar sobre a experiência que eu vivi com Ele. Cada ano que passar, eu vou falar. É claro que não só a cada um ano, não. Eu tenho prazer em falar todos os dias. Mas toda vez que eu fizer que for essa data de aniversário, vida nova, eu quero estar fazendo algo, trazendo algo para vocês e contando sobre essa experiência enquanto eu viver. E eis-me aqui para Deus, Ele sabe disso, que eis-me aqui para Ele me usar. E Ele falou que faria, me usaria onde Ele quisesse, do jeito que Ele quisesse, e isso Ele tem feito. E eu agradeço demais essa honra. Para mim é uma honra, é um prazer enorme. Eu serei eternamente grata por Ele ter me escolhido para poder estar servindo Ele. Ele me resgatou. E eu peço que em nome de Jesus, Ele te resgate também, que a sua vida mude a partir de hoje, você invocando Ele, que a sua vida já comece a transformar. Amém? Que Deus transforme de dentro para fora, como Ele fez comigo, Ele faça com você também. Amém? É só você falar que quer. É só você abrir seu coração, a sua mente e fala: vem Espírito Santo, enche a minha vida. Faz comigo o mesmo que o Senhor fez com a Charlene. Eu quero sentir o mesmo que ela sentiu. Faz comigo também. Ele vai fazer. Ele vai ver sua fé. Fé que eu achava que eu não tinha. Ele viu a minha fé
e Ele falou comigo usando a minha própria boca. Incrível, muito incrível. Que Ele faça com você. É só você permitir, é só você querer. Amém? Beijos, fiquem em paz.